E muito tempo depois, que essa transmissão ela vai ficar disponível para que você possa conferir. Você que já é seguidor do nosso canal aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Formosinha, seja muito bem-vindo. Você que por acaso abriu aqui, viu uma divulgação da rede social aí e não é seguidor nosso ainda, clique aí para seguir nossa página, ative as notificações para que você possa ser notificado toda vez que a gente entrar ao vivo, quando tiver uma transmissão ou a publicação de um novo vídeo aqui no canal. E sejam todos muito bem-vindos, tá? Nós estamos aqui hoje com o professor Marcelo. O professor Marcelo, ele dá aula, né, ali nas classes ali que a gente tem nas unidades de ação, né, Marcelo? E também é nosso convidado especial para discutir os assuntos da lição aqui conosco hoje. Então, seja muito bem-vindo, que é muito bom ter você aqui conosco, né? Eu sempre cito que eu gosto muito da forma como o Marcelo aborda, da forma como ele se programa, como ele estuda. E eu acho que você já foi professor também, né, Marcelo? De sala de aula mesmo, professor de Sim, escola, já tive de essa colégio. experiência. Exato. Então, assim, é algo muito bom também que nos traz esse enriquecimento, vamos dizer assim, como pessoa e nos faz ser melhores a cada dia, né? É uma profissão que deve ser muito valorizada do professor. Algumas pessoas já comentaram aqui no chat, tá? A irmã Cleusa já deu um bom dia, feliz sábado. Muito bom dia, minha irmã. Seja muito bem-vinda aqui, que o Senhor te abençoe, você e toda a sua família. A Cleide já mandou ali um bom dia, tá bom? A Cleide, a irmã Cleide, a Sebastiana. E foi a única pessoa até agora, foi a irmã Cleide e a irmã Sebastiana, que entrou em contato comigo para que a gente possa aqui fazer a matrícula, tá? Nossa unidade aqui da transmissão também é uma unidade de ação, também somos aqui uma classe, tá? E você que costuma ver, que é aqui membro da nossa igreja, coloque aí a sua solicitação, né? Entre em contato comigo através do meu telefone para que a gente possa colocar você aqui como membro dessa classe. Tava a irmã Vanessa também, já desejou um bom dia, um feliz sábado. Vanessa Montalvão e o irmão Salomão Góes também são presença garantida. Muito embora o irmão Salomão não tenha ainda mandado uma mensagem de bom dia aqui, mas eu tenho certeza que ele está vendo, né? O irmão Anderson deve estar em viagem, né? Ele está sempre aqui na igreja e está acompanhando a transmissão hoje, então deve estar em viagem ali. Seja muito bem-vindo também, feliz sábado. E você que chegou agora, você que já está nos vendo aí desde o início da transmissão, coloque seu comentário. Estamos ali com pelo menos 13 pessoas vendo, porque tem 13 aparelhos conectados ali. E aí acompanhando aqui ao vivo. Então coloque seu comentário ali, o seu feliz sábado. Olha, foi só falar no irmão Salomão, ele apareceu, já desejou um bom dia aqui. Um muito bom dia para você, meu irmão. Que Deus te abençoe sempre, tá bom? Então eu gostaria nesse momento de que a gente pudesse fazer uma breve oração aqui para darmos início então ao estudo aqui da nossa lição. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor está conosco. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós somos imensamente gratos ao Senhor porque um dia o Senhor nos criou, nos deu a vida e nos amou de tal maneira ao ponto de se entregar uma morte vergonhosamente de cruz para que nós pudéssemos viver. Nos adotou como filhos teus. Então, nós somos muito gratos ao Senhor porque o Senhor fez tudo isso por nós. E muitas das vezes nós somos pecadores, pecamos contra o Senhor, sabendo aquilo que estamos fazendo que é errado e ainda assim pecamos, porque a nossa natureza é pecaminosa. Mas nós temos a esperança, Senhor, de que um dia o Senhor vai nos transformar e que nós, assim como o Senhor, também odiaremos o pecado. Não o amaremos como amamos hoje. Mas ainda assim nós buscamos o Senhor, lutamos e queremos que o Senhor seja o nosso fiel protetor ali e a pessoa quem vai batalhar em nosso favor. Nos colocamos nas tuas mãos, dirija esse estudo para que tudo que possa ser dito aqui possa ser para a tua honra e para a tua glória. Nós oramos em nome do Senhor Jesus.
Amém. Amém. Então, amados, meus amigos e irmãos, nós chegamos aqui na quarta semana desse estudo da lição. E é impressionante, né, Marcelo, como passa rápido. Parece que foi ontem que a gente estava aqui discutindo assim as últimas lições aqui. Acho que foi até com você, uma das últimas lições do trimestre passado. Nós discutimos aqui alguns assuntos. E aí já estamos aqui na quarta lição. Daqui a pouquinho chega na metade e daqui a pouco ainda vem outro trimestre, né? Então, assim, nós estamos falando aqui sobre simbologia, sobre... É uma lição que ela tem uma pegada, assim, irmãos, bem profética, né, Marcelo? Isso. E ela é bem, assim, cheia de símbolos, de linguagens, de nuances que precisa de a gente estar muito atento para que a gente possa pegar ali todo o tema. E a gente vem falando sobre esses símbolos, né? As lições passadas, elas falaram um pouquinho ali sobre o fundamento de Gênesis, de que necessariamente fala o Gênesis. Falou também sobre as imagens do casamento. E a Bíblia ela faz muita alusão ali ao casamento como relacionamento com Deus, ou o relacionamento com Deus também como um casamento. Então é muito importante que a gente entenda tudo isso. E hoje nós teremos uma lição aqui que ela é dividida em duas partes. Tá? São duas partes de um mesmo tema, onde trata das nações, e nós faremos aqui nessa semana a parte 1, que começou ali no sábado passado, no dia 19, e foi até ontem essa lição. E nós temos como verso aqui, lá em Daniel 7,14. É um verso extremamente famoso aí no que diz respeito a profecias, né? O livro de Daniel é um livro bastante profético. E diz assim: foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, assim, tem uns estudiosos que falam, Marcelo, que do livro de Daniel, em torno ali de 70% é profético, é simbolismo, e uns 30% assim é literal. Esse verso aqui, ele se enquadra numa parte simbólica ou numa parte literal, Marcelo? Essa é a primeira pergunta, já para te pressionar, vamos dizer assim. Tá, eu gostaria de agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com o Adalto e com os irmãos online novamente para que nós possamos recapitular essa lição que ela trata de um assunto extremamente importante. E antes de eu responder para você essa pergunta, eu gostaria de fazer um apanhado geral sobre ela. Tanto o livro de Gênesis, quanto o livro de Apocalipse e o livro de Gênesis, Daniel e Apocalipse, se a gente fizer uma análise de um panorâmico bíblico, nós vamos perceber que elas são conectadas. Uhum. E por que isso é importante? Porque ao estudar o livro de Gênesis, não que os outros livros não sejam importantes, mas dentro de um panorama profético, eles têm uma interligação entre um e outro. Gênesis vai mostrar a criação e a queda. O restante da Bíblia, o livro de Apocalipse, vai ver a forma e o resultado dessa queda e as consequências que ela vai trazer ou trouxe diante das circunstâncias das nações que vieram e que se levantaram. E no livro de Apocalipse vai ser o resultado final, vai ser o desfecho, ou seja, o regresso ao Éden. Uhum. E na figura que a lição traz aqui, se vocês quiserem acompanhar, os que estiverem online, observe aí que tem algumas pessoas carregando uma coroa. Sim. E tem uma outra pessoa que parece estar com um chicote batendo, indicando o caminho que deve ser seguido, e logo na frente tem uma seta indicando um sentido contrário. Exato. Extremamente importante isso aqui. Porque a vontade de Deus, Adalto, era que Ele estivesse no controle da minha vida e na vida da humanidade. Uhum. Mas por algum motivo, tanto eu e quanto as outras pessoas, desde o início, optamos em não aceitar a vontade e o governo de Deus. Ou seja, dizermos a nós mesmos que nós somos autogovernáveis. Uhum. E diante dessa resposta, então, nós estamos sob um jugo de opressão, um jugo de dor e que não corresponde à vontade de Deus. E só para finalizar a minha parte aqui, responder a pergunta que você fez,
diante do versículos do capítulo aqui, do verso 7, 14, de Daniel que você leu, Sim. olha só que interessante, foi-lhe dado domínio. Uhum. Essa expressão, foi-lhe dado domínio, refere-se a uma figura que recebe autoridade diretamente de Deus. Aí depois ele vai falar domínio, glória e reino. Exato. Seria uma linguagem de expressão de soberania total e universal. Uhum. Povos, nações e línguas. Isso vai enfatizar o alcance desse domínio. E por fim, domínio eterno e reino que jamais será destruído. Mostra que esse governo é inabalável, é perpétuo e contraste com os governos que a gente se submete a eles aqui na humanidade, que vão e vão. Esse não, ele durará para sempre. Então, a resposta da pergunta que você me fez, esse versículo é literal, isso vai acontecer. Exatamente, a gente está falando aqui de um ser, né, de um poder que vai exercer um governo e que esse governo vai ser um governo justo, um governo igualitário, né, onde as pessoas terão ali as mesmas condições e as mesmas, vamos dizer assim, um regime de igualdade para todos, né, e que vai perdurar pela eternidade. Então esse governo nada mais é do que o governo do próprio Deus. Isso. Não é verdade? Amém por isso, amém. Né? E aí a sua colocação ela foi muito válida e você foi muito feliz nela quando você linka exatamente aí o Apocalipse com o Gênesis e também o livro de Daniel ali. A gente percebe que é como se fosse assim a lição, o guia aqui traz até essa expressão, né, de falar que o Gênesis é o contrário do Apocalipse e vice-versa, né, onde uma história começa e outra termina, e Deus devolvendo, né, porque no decorrer dos estudos, dos assuntos daqui da lição, a gente vai perceber que tiveram vários privilégios, vamos dizer assim, e que foram retirados do homem em função da questão do pecado em si, né, Marcelo? E vários outros julgos, várias outras responsabilidades e várias consequências também foram adquiridas a partir da decisão que o homem teve de se aliar ali ao pecado, né? E aí, ali a gente já entra nesse tema assim, na parte ali do nosso guia de domingo, onde traz ali o início de algumas nações assim, que vão realmente querer o poder para si, querer ali a glória para si, que vão realmente dizer assim que são capazes de tomar conta da própria vida, e a gente percebe o quão rápido isso aconteceu, né, Marcelo? Então, perceba que logo ali no livro de Gênesis, nos primeiros capítulos, ali, capítulo 4, capítulo 5 ali, a gente já nota os descendentes do próprio Noé, do próprio Adão ali, a linhagem era muito curta de espaço de tempo dali de Adão até Noé, e a gente já começa ali, aquelas pessoas já começando a querer tomar conta do próprio governo, né? E o que a gente tem a dizer sobre isso? De uma forma assim bem dinâmica para a gente passar para os nossos alunos aqui, professor Marcelo, como que a gente explica, né, o que houve, a maldade influenciou, o que foi fator determinante para que as pessoas naquele momento tivessem aquela postura de não querer saber assim de Deus, do governo de Deus e querer governar a própria vida e as próprias nações ali. A gente tem que remontar, e eu penso que a origem nossa, que é o Éden, e tentar entender o que aconteceu no Éden, qual que era a vontade de Deus, e o resultado disso que acabou não se concretizando. Certa vez eu preguei nessa igreja aqui, o tema foi sobre a queda, e lá dizia justamente isso. Qual que é a vontade de Deus na nossa vida? É que Ele nos governe. E como que Ele vai fazer isso? Pela permissão nossa. Sim. Então, lá no Éden, é como você colocou aí. O que aconteceu no Éden? Para chegarmos até essa parte aqui de... logo após ali da elevação e da construção de uma grande torre, e o que isso iria simbolizar? Lá no Éden, se você me permite fazer essa comparação, essa analogia, Deus havia criado tudo perfeito. Sim. Havia criado esse planeta, havia criado todas as coisas. Só que é interessante, se a gente fizermos uma lição, um estudo, uma leitura mais apurada, você vai perceber que dentro do planeta Terra existia um outro espaço geográfico chamado Éden,
E Éden significa a porta da vida. Literalmente isso vai significar a porta da vida. E dentro do Éden ainda tinha um outro espaço geográfico, que era o jardim. Não sei se vocês já fizeram a leitura e já conseguiram compreender esse. Então tinha 3 espaços: o planeta, o Éden e o jardim. O que era o Éden? O Éden era o espaço geográfico onde Deus habitava nesse planeta. Ou seja, Deus estava ali. E aonde Deus colocou o ser humano? Dentro do jardim do Éden. O ser humano, ele vivia junto com Deus. Mas isso aqui é um estudo para mais à frente. Agora, é difícil a gente entender como que o ser humano, tendo essa condição e esse privilégio, ele se coloca numa condição onde ele, assim, por algum motivo, influenciado por forças externas, no caso aqui da serpente, ele diz assim: não, eu não quero esse governo, eu vou me autocontrolar, eu vou me autodominar e vou rejeitar a Deus. Então Deus expulsa Adão e Eva do jardim, e a prova de que lá era um espaço físico que Deus colocou 2 anjos para impedir com que eles retornassem àquele local. Mas a vontade de Deus sempre foi de permanecer junto com o ser humano. E a lição aqui na parte de domingo, ela vai deixar claro que o jardim, esse espaço, Deus ainda permaneceu com ele por algum tempo. Sim, sim. E parece dar a entender de que tanto Adão e Eva e os filhos deles, eles iam até a porta e faziam sacrifício de adoração no intuito de que eles pudessem ser perdoados e Deus permitisse que eles voltassem para aquele lugar. Aquela sensação assim, já percebeu, Marcelo? Não sei se acontece com você, mas todos nós somos pecadores, né? Pecamos, temos as nossas particularidades, aquelas coisas que a gente e Deus compartilhamos com Ele, né? E aquela sensação assim de você, depois de ter pecado, você sabe que pisou na bola, e aí você quer voltar, você quer... Nossa, se eu pudesse voltar ao tempo, eu não faria. E aí eu acho que é meio que essa a postura que Adão tem ali. E a gente percebe, por que a gente está citando isso, irmãos? Que é para poder ir lá na essência, na genealogia. Se a gente pegar aqui o livro, o texto que a lição traz para nós, da primeira pergunta, às vezes é até confuso para os irmãos poderem entender, porque vai citar só genealogia, né? Vai citar os descendentes de Abraão ali, melhor dizendo, de Noé. E aí, isso daí vai... Por que a gente está falando desse assunto em si? Para citar exatamente essa condição que o ser humano estava, né? E aí alguns estudiosos até apontam que com a iminência do dilúvio é que Deus retira esse espaço geográfico que o Marcelo acabou de citar aqui, tido como o jardim do Éden, como o Éden propriamente dito, para que ele não seja destruído, né? Ali também com o dilúvio. Só que a gente percebe que vem da descendência de Adão mesmo, quando você pega ali os filhos de Noé, que é o Sem, Cã e Jafé. Essa vai citar ali uma pessoa extremamente rebelde contra Deus, que é o Nimrod, né? Nimrod, ele é uma pessoa que a lição até traz esse assunto, que ele meio que desafia a Deus, quando a Bíblia fala assim, cita que ele é um grande caçador e tal. Não é um elogio, é uma crítica, né? Falando que ele desafia propriamente a pessoa de Deus mesmo, querendo trazer para si o governo. E cita também a cidade de Nínive, e a gente conhece muito bem a história toda, depois de milhares de anos depois, com o próprio apóstolo de Cristo ali, né? A história de Nínive é uma história extremamente que prova a condição pecaminosa, a condição de rebeldia que vivia Nínive ali, né? Então, diante disso daí, a gente percebe que essa rebelião, ela também acontece nos nossos dias, né, Marcelo? Se a gente pegar esse panorama aqui, vamos pegar esse panorama e trazer isso para dentro da nossa realidade, de que forma então eu posso estar sendo como esse povo aqui, né, rebelando contra Deus? Como que eu posso estar agindo dessa maneira, né? Adalto, é como eu coloquei, Deus sempre quis, e Ele teve como objetivo nos governar. Em algum momento da história você vai lembrar que o desejo de Deus, ele retorna e ele retoma isso aí fazendo o quê? Dando ordem ao povo dos israelitas para que fizesse a construção de um templo. Inicialmente lá era um templo através de uma tenda para que Deus pudesse habitar no meio deles. Ou seja, naquele período lá,
Nós vamos ver na frente aqui, depois a escolha e o Pode, chamado de Abraão. Não Tá. precisamos nos ater a dias. Pode puxar o assunto sem problema nenhum. Ok. E aí, nós vamos perceber o seguinte, que a vontade de Deus, então, ela sempre foi essa, de tentar buscar uma reconciliação e fazer com que o ser humano se submetesse à vontade de Deus. E sempre ao longo da história, Deus vai tentar isso aí. Lá com o templo, depois enviou seu filho. Nos nossos dias, ele criou uma instituição que seria a extensão de novo do povo de Israel através da sua igreja verdadeira. E qual que era o objetivo então disso aí? É fazer com que essas pessoas que se sujeitassem à vontade do governo de Deus pudessem ser reflexo para as outras nações pagãs. E você colocou aqui sobre a visão de Nimrod, né? De fato, assim, se você ler de forma rápida, você vai observar alguns adjetivos poderosos, assim, poderoso na terra, valente caçador. Uhum. Você vai pensar bem assim, não, mas... Elogiando. Está elogiando, mas o fato não seria uma conotação negativa isso aí. Ao ponto de que ele lidera a construção de algumas cidades naquele período primitivo, e assim, esse período primitivo a gente tem que fazer uma conotação de que eles não eram arcaicos. Sim. Ou seja, eles não tinham domínio de tecnologia. Pelo contrário, eles tinham uma grande tecnologia ao ponto de eles construir uma grande torre de alcançar os céus. E Deus tem que interferir no processo, porque senão a gente não sabe onde é que chegaria isso aí, né? Exatamente. Seria um reflexo também de uma rebeldia liderada por Nimrod naquele período. Ou seja, ele se colocou e aquelas pessoas ao domínio satânico de Satanás e confrontava o próprio Deus. Exatamente, e a gente vê vários pontos também dentro do tema da lição dessa semana, onde Deus quer realmente esse contato, né? Perceba que aqui na parte de segunda-feira, inclusive, traz a questão do próprio Abraão, né? Do próprio chamado de Abraão. Então, assim, qual que é a intenção de Deus? Abraão vivia numa terra onde ali a maioria dos seus parentes estava ao seu redor, e aí Deus simplesmente chega para ele e fala, sai dessa terra aqui e você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então, dentro desse parâmetro de condição aqui onde a gente se encontra, é uma questão de extrema fé, você primeiro acreditar em Deus, é uma questão de extremo relacionamento, você ouvir a voz de Deus dessa maneira e responder da forma como Abraão ali ele responde. E Marcelo já até começou a entrar nesse assunto quando ele cita aqui o próprio povo de Israel como sendo um povo destacado nos demais, onde é para mostrar ali a presença e o poder de Deus e a capacidade que Deus quer dos seus filhos estarem ali reunidos, né? Então, de que modo que a gente encontra aqui essa história de Abraão ali, logo depois dessa questão de nação ser introduzida na Bíblia, a gente percebe essa questão de nação, né, de povo, sendo introduzido na Bíblia já no início ali, no próprio Gênesis, onde cita Nimrod, já ali persuadindo aquele povo, aquelas nações ali. E aí, dentro desse parâmetro, logo após ali a questão do dilúvio, e alguns anos depois vem ali a história de Abraão, contada dentro do próprio livro de Gênesis ainda. Então, como era muito recente essa questão de nações, qual que é a ideia que Deus tem? De retirar Abraão daquele ponto e fazer com que ele seja um exemplo, né? Então, a gente também tem que colocar isso em mente, que hoje nós temos tido também como um exemplo, né, Marcelo? As pessoas nos olham hoje, nos observam, e nós temos que ter esse cuidado do testemunho para que a gente possa estar realmente testemunhando da palavra de Deus, do poder dele e dessas teorias, dessas práticas e de todas essas leis e conceitos que a gente defende como sendo a vontade do nosso Deus, né? E olha só que interessante, Adalto, aqui, voltando bem rápido essa questão de Nimrod. Uma das características dele, assim, que a Bíblia deixa entender, por ser um caçador, valente caçador, ele era alguém que ele gostava de oprimir seu opressor. E ele tinha uma outra característica, ele era um construtor de cidades. Ele acabou edificando algumas cidades naquela região do Oriente Médio, que não era a vontade de Deus. Inicialmente a vontade de Deus é que o ser humano não se agrupasse em comunidades muito grandes, porque o resultado
do agrupamento de pessoas em grandes cidades, a gente vê isso aí, percebe, é a proliferação do pecado. Em cidades maiores, o pecado tem uma tendência a se proliferar maior e mais intensamente, através da violência, da opressão e de tantos outros mazelas que a gente vê, fome, doenças, né? A vontade de Deus era que o povo se dispersasse, tanto é que a vontade de Deus era que o povo povoasse a terra. Sim. E Nimrod, ele tinha uma visão satânica de agrupamento, ou seja, de agrupamento no intuito de rivalizar contra Deus. Não, nós vamos ficar aqui e nós vamos se autogovernar, nós vamos escolher um líder. E esse líder é que vai governar em contrapartida ao de Deus. E aí Deus vai interferir. No caso do chamado de Abraão, a gente vai perceber que Abraão foi tirado de um lugar, de uma cidade chamada Ur, que ela era uma cidade totalmente pagã. Sim. E é interessante como a gente percebe que Deus consegue tirar, mesmo em local e situações adversas, pessoas e pontos positivos, né? Então ele tira Abraão desse local e qual que era o intuito de Deus em fazer isso aí? Era fazer com que Abraão fosse separado e a partir dele nascesse uma nação santa, diferente dessas outras nações ao redor. E que essa nação liderada por Abraão, fosse luz para os demais e que atraísse eles. E aí a gente percebe aí exatamente a concepção, né? Não diria nem o nascimento, mas é onde Israel concebe. É nesse ponto onde Abraão sai da sua parentela e aí a nação, o povo de Deus, propriamente dito, tido como Israel, é concebido, né? A gente percebe que aí é a concepção mesmo, porque o nascimento ele vai se dar nas gerações posteriores aí a Abraão. Aquela grande promessa que Deus faz de fazer de Abraão uma grande nação e em ti todas as nações da terra serão benditas, a gente vê logo após o nascimento ali do povo de Israel. E aí é interessante que já linkando um assunto com o outro, a gente percebe que se a gente for lá para o livro de 1 Samuel, a gente vai encontrar ali um povo já existindo, o povo propriamente dito como o povo de Israel ali, né, Marcelo? E aí começa-se também uma rebelião contra o próprio Deus. E qual que é essa rebelião? O que é que o povo faz? Qual que é a postura do povo? Qual que é a decisão? Qual que é a atitude que o povo tem em se rebelar contra Deus naquele momento ali, Marcelo? Eles vão até o profeta e o que é que eles pedem ali para o profeta, né? Eles vão pedir um líder, mas é como você colocou, ou seja, nesse processo de restauração, Deus cria a sua nação e por algum determinado momento, Deus até consegue liderar, né? É um modelo de sistema teocrático, onde Deus ele dita através dos profetas aquilo que a nação deveria seguir. Exatamente. E coloca os seus princípios. Não tinha assim um rei, uma figura. Não tinha uma figura. Líder governante. Né? Tanto é verdade, por exemplo, assim, nos nossos dias, o que é que mais nos oprime hoje? Se não é a taxação e a pagação de impostos, né? Exatamente. Ou seja, se você observar aí, você paga imposto de tudo aquilo que você faz. Ou seja, nós somos escravos por meio dessa taxação do tempo. A gente trabalha a maior parte do tempo para a gente pagar as taxas para movimentar essa estrutura que vai nos oprimir. E assim, abrindo até um parênteses aqui, não é o tema da lição, mas só para a gente poder entender, tem alguns estudiosos, e o professor Marcelo vai me confirmar isso aqui, não vai me deixar falar sozinho, alguns estudiosos dessa área de economia e política que já chegaram à conclusão de que a situação nossa de imposto é tão alta no nosso país que se a gente pegar toda a nossa renda de janeiro a maio, são 5 meses para você só manter impostos. Então, assim, a gente trabalha de um ano inteirinho, a gente trabalha quase a metade do ano só para pagar tributo. Na visão moderna que a gente vive, nós somos escravos, né? Às vezes a gente não percebe isso aí, mas somos escravos. Escravos de uma série de circunstâncias. E voltando lá a essa parte, a gente vai perceber então que por um determinado período Deus vai governar então a nação de Israel. E esse tipo de opressão para eles não existiam. E a tal ponto que Deus cuidava deles. Por exemplo, lá durante o deserto, o que você produz em um deserto? Não tem como você, em tese, produzir nada, porque não há condições. Mas eles se alimentavam, eles tinham roupa, eles tinham cuidado. À noite eles tinham a proteção de uma luz que aquecia eles. Durante o dia Deus cuidava deles, da intensidade do sol. Ou seja, Deus cuidou deles durante 40 dias. 40 anos, aliás, perdão.
Ou seja, mostrando que aquele governo de Deus era especial. Melhor, né? E fazia milagres que assombrava até as outras nações. Sim. Né? Mas em um determinado momento, olhando as outras nações, eles não quiseram. Eles não se submeteram àquela vontade de Deus e pediram a Deus e ao profeta para notificar a Deus então que eles também queriam um líder que fosse humano. E aí depois veio uma grande quantidade de mazelas, né? A formulação de estrutura de governo, então, que assim passaram a oprimir eles de um jeito que eles passaram a ser escravos novamente. Exatamente. E perceba que o negócio foi tão sério, irmãos, porque assim, ó, da forma como a lição aborda, às vezes não dá tão claramente para a gente poder entender isso. Mas o negócio foi tão sério que quando o profeta Samuel, lá em 1 Samuel está escrito isso. Quando o profeta ele vai falar com Deus, aí Deus fala com ele, fala assim, olha, a rebelião do povo não é com você, não. É contra mim, contra o próprio Deus. Eles estão querendo governo deles mesmos. É o que o Marcelo acabou de falar aqui. E aí é interessante se a gente pegar o que está escrito aqui, até na passagem da pergunta 4, que é 1 Samuel, lá no verso 18, a gente vai perceber uma característica extremamente importante e que a gente vive as consequências disso até hoje. E é realmente a prova de que a Bíblia ela é verdadeira e que o que está escrito ali realmente se cumpre, irmãos. Porque se você pegar a sua Bíblia e agora abrir lá em 1 Samuel, no verso 8, e no capítulo 8, melhor dizendo, e no verso 18, você vai ver que essa decisão que o povo estava tomando ia causar consequências irreversíveis. Por quê? Porque aí Deus fala que não mais ouviria aquele povo, né? E perceba que a partir de então eles não mais se voltam para o modelo teocrático, né, Marcelo? Sempre a nação de Israel, o povo de Deus, mesmo sendo o povo de Deus, mesmo lutando as lutas que lutou, vencendo as batalhas que venceu, eles continuam no modelo onde eles têm um rei, muitas das vezes um rei até bom, que traz alguns benefícios para o povo, mas algumas outras vezes reis extremamente maus também, né? Que trazem mazelas e várias condições ruins para o próprio povo de Deus, e nunca mais eles têm um regime igual era na época dos profetas, né? E a maior prova viva somos nós mesmos. Ou seja, na atual conjuntura que nós estamos, de 4 em 4 anos, a gente troca os nossos governantes, seja municipal, estadual ou nacional, com a expectativa de que o próximo seja melhor do que o que está. Porque sempre vai melhorar. E na verdade nunca melhora, porque não é a forma correta e a ideal que Deus instituiu aqui na Terra, né? Exatamente. Então quero fazer apenas uma pausa aqui. O nosso assunto ele está muito bom, né? Hoje nós temos aqui, Marcelo, da última vez que nós estivemos juntos aqui, nós tínhamos ali acho que meia hora, talvez um pouco menos, para discutir o assunto, né? E a gente ficou meio assim apavorado, porque precisava enquadrar tudo no tempo. Mas hoje a gente está com um tempo bom, temos ali chegamos um pouco mais da metade do nosso tempo ali. Tem muitos assuntos interessantes dentro do tema da lição para a gente poder abordar aqui ainda. Mas eu quero fazer um pequeno parênteses aqui para falar um pouco com vocês que estão aí do outro lado. Olha só, algumas pessoas já também mandaram um alô aqui. A Wênia desejou um feliz sábado. Eu não sei se vocês sabem, mas a Wênia, ela está se recuperando, né, de um processo cirúrgico que ela passou novamente. Então, desejo para você, Wênia, uma excelente recuperação. Que Deus te abençoe, que esteja com você aí. E nós estamos do lado de cá orando, tá? Desde que fiquei sabendo, tenho colocado você nas orações para que Deus cuide de você, tá bom? A irmã Abadia Alves também desejou um bom dia, um feliz sábado ali. Temos ainda em torno de 12 a 13 pessoas ali vendo. Se você não fez seu comentário ainda, dá tempo de você comentar. Se está surgindo alguma dúvida aí, dá tempo de você escrever no chat aqui a sua dúvida. Coloque a sua dúvida, faça sua pergunta, faça seu comentário, deseje seu bom dia aí, que nós vamos interagindo com você aqui no decorrer da nossa transmissão. E avançando no nosso estudo aqui, a gente percebe que a gente estava até citando a questão, né, Marcelo, do próprio povo de Israel, nesse regime de governo onde eles têm um líder e acaba abrindo mão do modelo como Deus quer, que é o modelo teocrático ali. E aí a gente percebe que isso se discorre por vários anos, né? Dá ali até milênios de anos onde esse modelo ele é praticado e as pessoas são oprimidas, sofrem, lógico, ganham muitas batalhas, outras derrotas também, mas o fato é que
isso dura com a vinda de Cristo e mesmo depois da vinda de Cristo a gente percebe, né? Que é o tema ali de quarta-feira do nosso guia aqui. Ele vem relatando sobre já no Novo Testamento, um cenário onde o próprio Jesus, estando aqui como pessoa, ele nos alerta dessa condição que foi iniciada lá no antigo Israel e ainda perdurava e está perdurando até hoje, né? Então, assim, de que forma Deus nos alerta, Marcelo? De que forma Deus fala conosco ali no livro de Mateus, capítulo 20, ali alguns versos ali, ele nos alerta sobre essa questão da gente não cair nessa tentação de querer ser o governante da nossa própria vida, né? Se a gente fizer um paralelo entre a vida de Adão e a vida de Cristo, a gente vai conseguir obter muitas informações. Em um determinado momento, e você sabe da história, quando Cristo foi tentado no deserto, o que Satanás ofereceu em uma das tentações a Cristo? Ou seja, ele ofereceu os reinos. E por que ele ofereceu os reinos? Alguém só oferece algo a alguém que ele detém o conhecimento. Então, a partir desse pensamento, dessa visão, a gente pode concluir o seguinte, que todos os reinos e todas as nações aqui na Terra são governados por quem? Por Satanás. E foi por isso que ele ofereceu isso aí a Cristo. Se você dobrar os seus joelhos diante de mim, eu te dou todos esses reinos aqui da terra. Então, a gente tem que parar e refletir que, por exemplo, por mais que a gente tente buscar uma estrutura ou uma forma de governo que nos no caso, proporcionado, ele não é o ideal. Sempre no topo vai estar Satanás, governando as pessoas que estão liderando, ou seja, todos os líderes por trás, Satanás está por trás deles, ditando o que é que vai acontecer. E de Satanás a gente não pode esperar nada. E a resposta aqui do livro de Mateus, no capítulo 20, vai mostrar o seguinte, que a busca por segurança e por poder terreno, tanto em Israel quanto ali no início da igreja primitiva, levou ao afastamento dos princípios espirituais originais. Em ambos os casos, a aliança com o poder secular resultou em corrupção, idolatria e perseguição. Ou seja, em todo momento da história em que o ser humano, seja individual ou coletivo, ele abandonou a vontade de Deus e buscou se aliar em cooperação com o mundo secular, isso vai gerar o quê? Perseguição, idolatria e também corrupção. Tanto na casa de Deus quanto na vida, no caso, particular de cada um, né? E é interessante porque se a gente pegar o texto de Mateus e ler, vai falar justamente de um modelo de governo onde a pessoa quer ser servido, né, Marcelo? E onde um outro modelo onde a pessoa é servo. Então perceba que Cristo é até citado nesses 5 versos que a lição traz como sendo texto-chave da pergunta, que é a pergunta 5. Então é citado o próprio Cristo como sendo aquele que mais serviu, que mais exemplificou como é o governo de Deus, né? E dentro desse modelo do governo de Deus, se a gente for apresentar isso para o mundo, vai ser um negócio assim meio que fora do padrão, ridículo aos olhos humanos, né? Porque todos aqueles governantes, Marcelo, e é muito claro isso, eles quando estão lá no topo, quando chegam naquele lugar que tanto almejou, eles deixam de servir a população e traz o benefício para si, né? E olha só que interessante aqui, ó, o que você colocou, e vai trazer uma luz que eu vou falar aqui agora. Por exemplo, assim, qual foi a proposta que Cristo trouxe com relação ao reino de Deus? Ele fala bem o seguinte, que no reino dos céus, quem quiser participar do reino dos céus, ele tem que servir em vez de ser servido, né? Ou seja, ele tem que servir, ele tem que estar apto a servir. Os últimos serão o quê? Os primeiros. E aí, comprovando aquilo que eu acabei de falar, que aos governantes essa estrutura, quem está por trás é o próprio Satanás. Satanás ele foi expulso do céu por qual motivo? Porque em um determinado momento da história, a gente não sabe quando e
e nem quando que isso aconteceu, mas ele despertou nele o desejo de não mais servir, de querer ser servido. Ou seja, ele se contrapôs ao reino de Deus. Ele queria ser servido, inclusive, assim, pelos demais seres que rodeavam a ele. E ele se sentiu ao ponto que ele também era Deus. E ele trouxe esse modelo para cá e ele está implantado aqui. Então, por exemplo, quando nós nos aproximamos dessa vontade satânica, que é de Satanás, isso gera um afastamento dos princípios de Deus. É como você falou. Ou seja, o líder, quando ele atinge um determinado patamar, ele não quer mais servir as pessoas. Ele quer que as pessoas se submetam a ele assim, com servidão. E isso traz algumas mazelas, né? Opressão, perseguição, afastamento dos princípios de Deus. E isso nem sempre, Marcelo, porque da forma como a gente está abordando, às vezes algumas pessoas podem até levantar essa questão, mas vocês estão citando só política. Mas nem sempre está na questão da própria igreja, né? A gente está citando a política porque fala de governante, de governo aqui, né? O tema da lição. Mas, por exemplo, se eu colocar qualquer outra coisa que não necessariamente vai ser a política de fato, mas vamos dizer o dinheiro, o poder que o dinheiro traz, por exemplo, as pessoas acabam que, né, tem até pesquisas que apontam que se a gente pegasse, por exemplo, 1% da população mundial é detentor de 99% da riqueza. Então, isso mostra que de fato, o ser humano, ele mostra muito essa característica que tem de querer ser servido ao invés de servir. Porque se fosse o contrário, não haveria tanta pobreza, tanta gente passando fome, tanta gente até morrendo de fome porque não teve o que comer. Quantos líderes religiosos que a gente conhece no nosso meio aí, não só no nosso meio em geral, das várias assim, denominações, se você observar, que enriqueceram, são milionários hoje, no caso profanando uma fé religiosa. E a gente olha por trás assim, a quem eles ajudam, né? Exato. Eles querem servir ou querem ser servidos? Ou seja, para fazer uma pregação cobram milhares de reais. Cantores também, né? Ou seja, para cantar cobram uma fortuna. Será que essa é a vontade de Deus? Acho que não, né? E a gente percebe aqui, até mesmo para a gente poder já caminhar para o fechamento, temos ali pouco mais de 10 minutos. E quinta-feira fecha assim com chave de ouro, eu diria, o estudo dessa lição, né? Que aí quinta-feira vai abordar o seguinte questão do tema aqui. Eu não sei se você tem alguma coisa ainda que a gente pode achar interessante a gente relatar aqui sobre esses dias para trás. Se tem alguma coisa, Marcelo, você acha que não, tem algo relevante? A gente pode avançar aqui de quinta-feira mesmo. Acho que o que eu for falar aqui vai fechar com o tempo lá mesmo. Exatamente. Então, a gente percebe aqui que o povo de Deus, né? O Israel, a igreja de Deus hoje, quando a gente transcende as barreiras do tempo, indo lá no âmago, lá na concepção, lá no Gênesis, e a gente vem até no Apocalipse, a gente percebe que o povo de Deus, eles têm uma finalidade, tem um porquê dele existir, tem um propósito em Deus, em criar um povo, em manter um povo sob os seus cuidados. E aí tem duas classes que a gente vai ver dentro da Bíblia sendo citadas, duas classes de pessoas. O povo de Deus mesmo, o Israel, e uma classe chamada de gentios, né? E aí perceba que o povo de Deus, eles têm uma finalidade, têm uma razão, têm um porquê existir. E qual que é essa razão? Como a gente pode linkar isso, Marcelo? Qual que é o propósito de Deus com tudo isso? Em ter um povo separado dele, um povo diferente dos demais, um povo que segue regras que estão fora dos padrões da humanidade, que a humanidade prega, né? E tem uma demais classe de pessoas que precisam, de fato, dessa realidade. E aí, como que isso se enquadra nos padrões divinos aí? Eu vou citar 5 versículos, mas não vou ler eles, eu vou tirar, só extrair só o resumo dele que vai responder essa pergunta que você fez. Veja, lá no livro de Êxodo, no capítulo 19, 5 e 6, Deus chamou Israel para ser uma nação santa e um reino de sacerdotes, povo distinto que representaria Deus ao mundo. E nós hoje, como cristãos, temos a mesma missão. Eles tiveram essa missão no passado, nós temos essa missão nos dias nossos no futuro. Isaías 60, de 1 a 3, diz que o povo de Deus é chamado a refletir a glória divina. Essa luz atrai Deus às nações. Em Apocalipse 14, 6 e 7,
A igreja, que somos nós hoje, tem a missão universal de proclamar o evangelho, chamando o mundo à reverência a Deus. Em 1 Pedro 2:9, diz que a igreja é o novo Israel espiritual. E para finalizar a resposta aqui, em Mateus 5:14 e 16, diz que Jesus reafirma o papel do povo de Deus como luz ao mundo, chamando-os a um testemunho visível. Ou seja, através da manifestação das nossas práticas, as pessoas poderão conhecer quem é Deus. Então, assim, não há uma forma melhor de responder essa pergunta, né? Sempre tudo o que Deus faz, irmãos, tem um propósito, tem um porquê. Tem uma ação, né? Aquela ação, aquilo que Deus leva a nós fazermos, ao povo dele, né? Tem um propósito maior por trás daquilo ali. Então perceba que quando Deus ele coloca, né, pessoas, ele escolhe pessoas, ele tem um povo que ele cuida com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de cuidado. E aí a gente percebe que esse povo deve ser luz em meio ao mundo. Em meio ao mundo que é um mundo tomado pelas trevas, tomado por essas situações onde as pessoas realmente vivem obscurecidas, não tem aquela luz, não tem aquela clareza do que é o ser humano, né? E aqui tem até uma parte do guia que eu destaquei aqui, que eu queria ler para vocês, que está na parte inclusive de quinta-feira, que diz assim, o propósito principal para o qual Deus estabeleceu a nação de Israel não era condenar o restante do mundo, mas salvar. Então a nação de Israel foi criada para salvar o mundo. Geralmente nos sentimos condenados quando somos confrontados pelo comportamento correto de outra pessoa. Então a existência de Israel também serviu para destacar o pecado e o egoísmo das nações ao redor. Ou seja, se tem um povo que faz a vontade de Deus, aqueles demais que estão ali vão se perguntar por que aqui é diferente, por que eles são diferentes lá também, né? Os crentes que vivem em harmonia com Deus revelam o caráter de Deus, foi aquilo que o Marcelo colocou agora há pouco aqui, o caráter justo de Deus, o que naturalmente leva outras pessoas a perceber seus erros. A vida daqueles que guardam os mandamentos de Deus, né, deverá expressar o caráter do próprio Deus. O tempo lá já está quase finalizando, e só gostaria de, assim, para contribuir naquilo que a gente está falando aqui, e para encerrar até a minha parte, Adalto, contar uma experiência que aconteceu, eu não me recordo se foi essa semana ou foi semana passada, acho que foi essa semana. O tanto que é importante e o privilégio que nós temos de conhecer essa luz, que às vezes é mínima, né? De conhecimento da verdade, que é isso que Deus quer. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Ou seja, nós temos o privilégio, em contrapartida também, a obrigação, pelo conhecimento que nós temos, de mostrar Deus ao mundo. Que foi o que eu acabei de falar logo atrás aí, a parte visível de Deus. Que às vezes as pessoas vêm falar que Deus é isso e aquilo, mas e cadê a materialidade? Sim. Nós somos a materialidade. Aí essa semana, eu estava conversando com uma pessoa de serviço, e não que eu seja exemplo para ninguém, sim. Não é isso, o exemplo é Cristo, mas só para enfatizar. E lá pelas tantas surgiu o assunto religião, e ele pegou e falou bem assim para mim, você é cristão, né? Você é cristão? Eu falei, sou. Ele falou assim para mim, dá para perceber que você é cristão. Eu falei assim, por quê? Ele falou assim, pela forma que você é, mostra que você é um cristão. Eu me senti extremamente lisonjeado por causa disso. Assim, por quê? Porque, apesar de eu não seguir a vontade de Deus de forma perfeita, naquilo pouco e nas falhas que eu tenho, as pessoas não conseguem reconhecer um fio de coisa, uma fagulha, né? Que mostra que eu estou no caminho certo. E eu fiquei extremamente feliz disso aí. Ou seja, eu tenho que melhorar 100%, mas aquilo me alegrou, porque de alguma maneira alguém consegue ver em mim algo diferente que não está vendo às vezes nas outras pessoas. E eu fiquei feliz, espero que, assim como eu, também, todos nós, né? Exatamente. Possamos mostrar Deus às outras pessoas. Porque realmente esse é que é o propósito, irmãos.
Esse é que é o propósito da criação de Deus, né? É que a gente pudesse realmente, porque Deus é conhecedor de todo o tempo. Na verdade, Ele não se prende à barreira de tempo, né? Deus conhece o futuro, conhece o passado, conhece todas as coisas. Então, assim, Ele sabia que nós, como humanidade, cairíamos, que iríamos necessitar dessa misericórdia, desse perdão dele. E Ele, de uma maneira assim tão bondosa, de uma maneira tão... É muita bondade em Deus colocar o que Marcelo acabou de citar. Nós, como pessoas, sendo usados para que outras pessoas vejam o propósito e a bondade de Deus, né? E olha só que interessante. Lá no Jardim do Éden, só para finalizar novamente aqui, aí você encerra. Lá no Jardim do Éden, quem via Adão, via Deus. Sim. Quando Cristo veio aqui na Terra, o que ele falou? Pelas práticas, não que Cristo se parecesse com Deus, da forma física, não era essa a ideia que ele queria passar, mas na prática, quando as pessoas vissem o que Cristo fazia e como ele agia, enxergava a Deus. Exatamente. E é justamente nos nossos dias que Deus quer isso também, que as pessoas, ao olhar para nós, elas também consigam refletir Deus na nossa vida. E é interessante ainda, sabe? Falando aqui, para fechar realmente os últimos minutinhos que a gente tem, a profundidade, a importância desse tema, né, profecia, para a existência e para a humanidade como um todo, né? É um tema assim tão complexo, tão trabalhoso de ser entendido, mas a gente percebe assim tanta bondade na pessoa de Deus ao colocar esse assunto em evidência e trazer ele para nós hoje, né? Perceba que em função da profecia é que as pessoas têm a capacidade, têm a oportunidade de conhecer a Deus como Ele realmente é, né? O modelo de governo que Ele traz, né? Nós estamos estudando aqui a fundo essa simbologia, o que isso quer dizer de fato. E aí nós estamos indo lá no passado buscar uma história que traz a essência da existência do povo de Deus, um povo que com o propósito de Deus é para poder ser separado, ser santo das demais nações, e que as nações vão ver nesse povo, vão ver nessas nações de Deus ali o cumprimento das suas profecias, o cumprimento da vontade de Deus, e vai chegar num ponto onde vai culminar de fato na transformação da humanidade, na vinda de Cristo e na redenção, né? E nós podemos viver aquilo que a gente tanto sonha, que a gente tanto prega, que é a eternidade ao lado do nosso Deus. Realmente esse é meu desejo. Quero agradecer a cada um que pôde acompanhar conosco aqui. Você que ainda não viu, que vai ver essa transmissão, né? Agradecer de fato, e que Deus possa realmente ser na sua vida um diferencial. Que as pessoas que você conheceu, que transmitiram ou que apresentaram um Deus verdadeiro para você, que possa ser usado pelo próprio Deus para poder mostrar ali de fato quem Ele é. Quero convidar o professor Marcelo a fazer uma oração para a gente poder concluir. Oremos então. Querido bondoso Deus que estás nos céus, agradecemos a Ti por mais este momento de aprendizado da Tua Palavra. Amém, Senhor. Que o Senhor possa, através do Espírito Santo, derramar nas nossas vidas, amém, para que de fato a Tua vontade, os Teus princípios, a Tua lei possa se materializar na vida de cada um aqui. Amém, Senhor Jesus. E que no momento em que isso ocorrer, que nós possamos ser de fato, Pai, que se cumprir a Tua Palavra, que nós amém. Possamos ser luz às demais pessoas, a trazê-los também para a luz que nós estamos. Amém, seja Senhor com cada um de nós, nos proteja, nos abençoe e que nós possamos estudar mais a Tua Palavra para que possamos cada dia mais compreendê-la. É isso que lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém.